Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros, irmãos e irmãs que se encontram reunidos na congregação que pastoreia o reverendo Ildefonso em Manaus, Brasil, e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação, hoje sábado 6 de julho de 2024. Nos diz no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o sexto mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se da sua presença. Passamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A vinda do Senhor à sexta dimensão. Podem sentar-se, estão em pé. Nos diz na mensagem A Igreja do Senhor Jesus Cristo Ativa, pregado em 22 de junho de 2014 em La Florida, Santiago do Chile. Nos diz nosso irmão William: Deus envia esses espíritos ministradores. A quem? Os que serão herdeiros de salvação. Esses são os crentes em Cristo que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo, aos quais Deus envia anjos ministradores, de era em era, de etapa em etapa. Agora vejam aí com a visita. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, ali Deus enviou vejam a Gabriel e Miguel, e também ele mesmo fez um corpo para si. Página 17 do livro de citações, parágrafo 130.
diz: esse grande Jeová Deus, você sabe o que ele disse? Ele somente se estendeu e pegou uma mão cheia de átomos, pegou um pouquinho de luz e despejou, e assim se foi. Ush, um corpo. E entrou nele. E foi tudo. Disse. Ou seja, criou um corpo e Elohim. Disse: vem para cá, Gabriel, esse grande arcanjo. Foi? Ush. Entrou nele. Vem aqui, Miguel. O anjo ao seu lado direito. Ush. Para ti. Entra nele. Para realizar a obra da destruição ali de Sodoma e Gomorra. Esses arcanjos tiveram que se encarnar. Ou seja, esse corpo criado por Deus ali. E depois desceram. E vocês já sabem tudo o que ocorreu ali. Porque vejam, para que eles dissessem a Ló: tire-os, para que os conheçamos. Ou seja, que não eram coisas místicas o que eles estavam vendo, mas que eram corpos, como estes corpos, nos quais eles tiveram desejo de ter, vamos dizer, relações com eles, ou seja, eram homossexuais. O grupo homossexual que havia ali. Vamos ler essa parte aí, para que vejam o comum que eram esses arcanjos nesses corpos, o qual são essas pessoas ali de Sodoma e Gomorra. Já tinha chegado tanto a maldade, já até o ápice, que já até os homens com homens e mulheres com mulheres. Lebianismo e todas essas coisas, vejam de onde provém tudo isso, o qual o juízo divino caiu ali. Porque Deus criou o homem e criou a mulher. Isso de estar dizendo que eu gosto da mulher e o homem que gosta do homem, isso é do diabo, isso são espíritos do diabo. E Deus, com isso Deus não se compromete. Agora vejam. Gênesis capítulo 19. Versículo 1. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para recebê-los e se inclinou para o solo e disse: meus senhores, entrai, peço-vos, na casa do vosso servo e passai nela à noite, e lavai os pés, de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles: não. Antes, na rua passaremos a noite. Mas Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele. E quando? Vem, fica em casa. Não, eu fico por aqui. Não, mas fica. Estavam aí, nessa luta aí de onde vamos ficar. Até que finalmente. E foram com ele, entraram em sua casa, e lhes fez um banquete, e cozeu pães asmos e comeram. Ou seja, que esses corpos podem comer. Por isso, quando ele diz: então tomaremos corpos e comeremos. No livro dos selos, depois vemos ali. O veremos. Continua dizendo, versículo 4. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade, ou seja, era de noite, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados, ou seja, uma perversão ali. O avô, pai, filho, neto, tudo por aí para frente, tinham essa perversão. Chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram essa noite na tua casa? Traze-os aqui para fora, para que os conheçamos. Ou seja, era para ter sexo com eles.
violá-los, vamos dizer. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Vem? Isso o irmão Branham fala. Também em várias mensagens. Eu tenho 2 filhas virgens. Eu tenho 2 filhas virgens. Já estão entendendo, vem? Ao que se referia para que o conheçamos. Ou seja, as 2 filhas dele eram virgens. Não tinham conhecido o varão, ou seja, eram virgens. Eu vos trarei para fora e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Ou seja, as coisas que faziam nesse tempo lá. E faziam grande violência ao varão, a Ló. E se aproximaram para romper a porta, arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Ficaram cegos completamente. Disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas? A todos quantos tem nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Ou seja, os arcanjos Gabriel e Miguel disseram a Ló: se você tem mais pessoas da tua família, os genros, teus filhos, tuas filhas, todos que estiverem aqui, tire-os. Sair dessa perversão. Ou seja, sair de tudo isso. E veja o que continua dizendo: tire-os fora deste lugar. Por quê? Continua dizendo: porque nós vamos destruir este lugar. Pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Recordem que Gabriel e Miguel representam esses ministérios de Moisés e Elias, os quais neste tempo final estarão falando todos os juízos divinos. Vejam que virão e, consequentemente, primeiro estará trazendo à igreja noiva a fé de rapto, que é o que Deus está realizando neste tempo, porque é para os escolhidos de Deus em receber a fé de rapto. Mas vejam que vai estar se entrelaçando essa etapa, onde vamos ver aqui. Eu estou buscando o lugar. Vai chegar uma etapa onde se estará, além do que está se falando agora e do que já se falou, mas vejam, a cada vez se fala mais claro e o porquê. Porque Deus adverte. Nessa mensagem, a advertência antes do juízo, que sempre traz a advertência, porque Deus é justo. E depois envia juízo. Adverte o ser humano o que ele vai fazer. Agora esses arcanjos Gabriel e Miguel ali, vejam na mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia. Nos diz aí na página 32.
Assim que eles, aqueles anjos sentados ali, podem ler desde a 31. Vamos ler desde a 31 para que vejam como ele vem falando. Página 31, parágrafo 233 diz: Jesus, quando ele veio, ele seria profeta, isso é correto. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é manifestada em carne. Pense nisso. Jesus disse: como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem for revelado. O que é revelado? Desvendado, mostrado, sendo conhecido. Agora ele tinha dito que o Filho do Homem estava sendo revelado em misericórdia por uns quantos anos passados. Vamos ver onde está. No livro de Citações, página 22. Parágrafo 183 diz: o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham? É agora. E eu desejo não fazer isto tão pessoal nessa reunião. E espero que o seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados, a sua igreja em sua misericórdia, ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. E isso foi no reverendo William Branham, o Filho do Homem sendo revelado em misericórdia. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesma à igreja. Riram dele e o escarneceram. A próxima vez, ou seja, a próxima vez que o Filho do Homem se revelaria à sua igreja, diz, a próxima vez que ele se revelar a si mesmo, será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça, seu dia de graça, ou melhor. Seu dia de graça, ele escreve segunda dispensação. E quando ele diz a próxima vez, ele escreve na terceira dispensação. E aí em cima escreve Apocalipse 19, 11 ao 21, que é o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse. E em cima da 183, no parágrafo 183, da página 22, escreve: Filho do Homem, graça e juízo. Aí em cima também escreve a vinda da sua glória. Agora vejam, se a próxima vez, depois da manifestação do Filho do Homem em misericórdia no reverendo William Branham, e a próxima vez é na terceira dispensação, que as últimas três das 7 dispensações é a dispensação do reino, e a manifestação do Filho do Homem na dispensação do reino é em juízo, porque ele vem como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Ou seja, que para encontrar essa segunda ocasião depois do reverendo William Branham, tem que encontrar um instrumento onde já a porta da misericórdia terá sido fechada e Deus estiver ministrando no meio do povo em juízo. Mas recordem que a igreja noiva, porquanto ainda está na terra, tem misericórdia de Deus por meio desses ministérios, do qual falamos em outras ocasiões, referente a esse novo propiciatório. Agora vejam, encontramos que há um mensageiro que esteve na primeira vinda do Senhor entre João e Jesus, do qual vamos ver e vamos vê-lo mais adiante. Vamos terminar aqui a página 31 de Eventos Modernos. São esclarecidos por profecia. Continua dizendo: como foi nos dias de Sodoma,
Assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem for revelado. O que é revelado? Desvendado, tornado conhecido. O segredo tinha sido trazido, revelado. No dia em que o Filho do Homem for revelado, o mundo estará numa condição sodomita. O temos. O temos? Sim. Quantos creem nisso? Está em uma condição sodomita. E isso é exatamente correto. Veja onde está se estabelecendo agora. Recorde, sempre há 3 grupos de pessoas em todo grupo de pessoas que você reunir, que são crentes, manufaturados, incrédulos e crentes. Temos em todo grupo. Sempre os tiveram. Estavam sodomitas, estavam os lotitas, e estavam Abraão. E estava Abraão. Abraão era um grupo chamado a sair, para começar. Ele não estava em Sodoma. Agora vigie sua mensagem. Eles estiveram esperando por um filho prometido, buscando por anos. Deus tinha mostrado a Abraão muitos grandes sinais e maravilhas, mas aqui Deus mesmo desceu como um homem. Você diz, aquilo foi um anjo. Abraão chamou o Senhor. Oh, glória a Deus. Com letras maiúsculas. Qualquer leitor da Bíblia conhece que essa palavra em maiúsculo, é Senhor, é Elohim. No princípio, Deus, o Senhor Deus, Elohim, o todo-suficiente. Abraão o chamou Senhor Deus, Elohim. Note agora, foram 2 pessoas que desceram a Sodoma com uma mensagem e pregaram aos sodomitas. Eles não executaram nada, mas cegá-los. O qual a pregação do Evangelho cega o incrédulo. No lugar de citações, ele diz que cegará uns e abrirá os olhos a outros. Vamos ver. Página 125. Parágrafo 1113 diz, a igreja gentia também foi cegada pelo véu, depois que foi arrancado e mostrado a Deus o véu eclesiástico. Como? Velando a palavra em seres humanos outra vez. Isso é exatamente o que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel teria crido. Viram? Mas sendo que não podia ser um anjo, tinha que ser um homem, porque Deus não faz nada na terra, mas no meio da raça humana, se não é por meio de um homem. Amós 3:7. Deus não pode quebrantar sua palavra. Nos últimos dias tem que ser a mesma coisa outra vez. A mesma coisa. Tem que ser, diz. Vê o que cegou Israel? Aquele homem. Tu és um homem se fazendo Deus. Isso é para que eles o matassem. E hoje, porque a mensagem veio por homem e não anjos, vem? Deus não pode mudar sua maneira, mudar sua palavra. Ele disse que não mudava. Ele disse que não mudava. Vem? Note, prometeu. E os gentios estão tão cegos hoje como Israel era. Por causa do quê? O véu. Deus velado em um ser humano cegou Israel. Notem, como cada um cego, a uns cegará, a outro revelará a verdade, ou seja, se mostrará, se manifestará, será conhecido pelo crente. Ao outro revelará a verdade, fechará os olhos de uns e abrirá os olhos de outros. Como aconteceu ali, no que estivemos lendo ali, o caso de Sodoma e Gomorra. Aí embaixo escreve, pelo véu cegará uns e abrirá os olhos de outros. E em cima também escreve, cegará um e abrirá os olhos a outros. A vinda de Cristo.
E aí na primeira frase, a igreja gentia também foi cegada pelo véu. Aí em cima ele escreve, o homem, a carne e uma pedra angular. Agora, continua dizendo aqui na mensagem, eventos modernos, na página 32 diz, mas vigie que tipo de sinal recebeu o grupo de Abraão. Agora nós devemos ser a semente real de Abraão. Isaac foi a semente natural, mas a semente de fé, a fé na palavra prometida. A palavra prometida, não perca, foi aquela semente real. Essa era a semente, a fé de Abraão. Nós, estando mortos em Cristo, somos a semente de Abraão, herdeiros com ele de acordo com a promessa. Note, quando tudo aquilo estava tomando lugar, estava acontecendo lá embaixo em Sodoma, havia 2 ministros pregando uma grande mensagem. Havia um aqui em cima sentado com o grupo de Abraão, que nada teve a ver com aquele grupo lá embaixo. Agora vigie, aquele que ficou com o grupo de Abraão, o tipo de sinal que ele deu para eles. Ele disse, agora lembrem, seu nome era Abrão, poucos dias antes daquilo, e Saraí, não Sara, princesa. E este homem, de costas para a tenda. As mulheres naquele tempo eram diferentes do que são agora. Elas têm que sair e entrar nos negócios e se meter nos negócios do marido e tudo mais. Vocês sabem, mas elas não faziam isso naquele tempo. Elas permaneciam atrás. Aí onde está dizendo que as coisas de agora não são como antes. Agora diz que as mulheres agora se metem nas coisas do seu marido, mas que antes, pois elas se retiravam e ficavam, não saíam, elas permaneciam atrás. Assim que eles, aqueles anjos, sentado ali, o mensageiro, ele disse, Abraão, onde está a tua mulher, Sara? Sara, como ele soube disso? Como ele soube disso? Abraão disse, ela está na tenda detrás de ti. Ele disse, visitar-te-ei conforme o tempo que eu te prometi. Visitar-te-ei. E Sara riu consigo. De costas para a tenda, ele disse, por que se riu Sara, dizendo, como podem acontecer essas coisas? Se ela não tivesse estado em Abraão, sua noiva nessa época, vejam, Sara era a noiva de Abraão nesse tempo. Se não chega a estar, ou seja, se não chega a ser a noiva de Abraão, sua esposa, Deus a teria matado. Do mesmo modo seríamos nós hoje, com toda a nossa incredulidade. Se não estivéssemos em Cristo, isso nos mantém aí mesmo. Veja, ele não podia ferir ou não podia tomar Sara sem ferir Abraão. Vê? Porque era parte de Abraão. Não podia. Por causa de Abraão. Deus não a matou. E recorde, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Vemos que todos concordam que o mundo está em uma condição sodomita. Eu apanhei um jornal de Los Angeles, não faz muito tempo, Los Angeles, Califórnia. Creio que é uma mensagem à porta do inferno, que ele diz uma mensagem à porta do inferno. Não faz muito tempo, e dizia, creio que é, o homossexualismo está crescendo à razão de 20 ou 30% em Los Angeles, a cada ano. Oh, isso é horrível. Em nosso governo, em todos os lugares, tudo se perverteu. Isso é correto. Toda coisa, todo o sistema, e igreja e tudo demais estão pervertidos. E está em uma era pervertida. Agora, eu quero perguntar uma coisa a vocês teólogos, meus irmãos. Eu não estou falando contra vocês, meu querido irmão. Eu estou aqui para ajudá-lo, irmão. Eu estou aqui para permanecer sobre o que a palavra de Deus diz. Enquanto aperto vossa mão e trago essa multidão de pessoas fora dessa coisa. Vejam isso aí. Recordem que o irmão Branham, ao ser aí o mensageiro da sétima era, e
E está o Espírito Santo ministrando no meio do povo e operando, atuando por meio dele. Ele está mostrando ali o que esses anjos, os ministérios de Moisés e Elias, no fim do tempo estariam fazendo, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Agora, vamos terminar aqui. Em Gênesis, onde paramos. Agora tem um escrito aí nesse livro, onde ele escreve ali, nessa mensagem, eventos modernos. Ele escreve, é uma coisa dura, difícil, subir no púlpito e despedaçar as pessoas. Mas ai de mim, se não faço. Vejam, qualquer um poderá dizer, mas este vem falar assim tão duro e essas coisas. Mas recorde, um profeta fala por orientação e inspiração divina, goste ou não goste, ao ouvinte. O escolhido de Deus sabe que Deus sempre operou por meio de um véu de carne, quando traz bênção ou quando vai trazer juízo. Portanto, nas mudanças de dispensações, são duras, mas duro, difícil, tanto para o mensageiro como para o povo. Mas Deus sempre deu a vitória ao mensageiro e ao grupo. Portanto, essa ocasião não será exceção. Isso continuará apertando cada vez mais e mais por causa da pregação desses ministérios, onde vemos ali que a palavra atormenta. Vejam, em Apocalipse capítulo 11 fala disso que diz, porque já eliminamos este que nos atormentava, diz. E na 22 do livro de Citações, parágrafo 176, onde ele diz, e ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentarem o mundo com suas pregações, vem? Ou seja, que a pregação do que esses ministérios estão falando, o qual é a mensagem que trouxe o precursor da segunda vinda do Senhor e as boas novas, que o Dr. William Souto Santiago trouxe. Vejam, é essa palavra que está sendo falada e colocada em seu lugar, onde está produzindo aquilo para o qual essa palavra e essa mensagem foi trazida. Depois buscamos exatamente a página de onde ele fala que se não faço, ai de mim se não faço. Porque eu citei esse escrito, mas exatamente a página dessa mensagem, porque está outra versão, essa que eu tenho aqui. Vamos ver se é na 46. Teria que ver. É depois do que eu li. Vamos ver se é depois. Para dizer exatamente como foi. O irmão Branham falou para que tenham aí o dado. No outro. Depois. Vamos ver aqui. E depois buscamos para não
Não demoramos nessa partezinha, mas no estudo está porque já lemos. Aqui, encontrei. Nessa é a 42, embaixo para a 43. Diz, e irmão, irmã, eu me ponho no altar nesta noite também. Deus, molda-me e faz-me diferente. Faça alguma coisa. Deus, faça-me em tua forma. Você pensa que é fácil ficar aqui em pé e dilacerar as pessoas assim? É uma coisa difícil de fazer, dura de fazer. Mas ai de mim se não o faço. Ou seja, com tudo isso, muitos diziam, irmão Branham, você vai buscar um montão de inimigos, mas é melhor ter ao Deus Criador dos céus e da terra e amigo, e de inimigo o povo, a ter o povo de amigo, e tentar de lamber o olho de todo mundo, agradando todo mundo, e que isso esteja fora da palavra de Deus. E ter Deus de inimigo. Ou seja, que um profeta não é regido por ninguém, a não ser pela palavra de Deus. E como os profetas não podem ser julgados, vejam, tudo isso, o único que trata com o profeta é Deus. Agora, vejam aí em Gênesis, diz porque quando já está dizendo, estão dizendo a Ló, disseram aqueles homens a Ló, versículo 12, tens alguém mais, teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos têm nessa cidade, tire-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse a seus genros que haviam de casar com suas filhas, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, ele pareceu aos seus genros como que estava gracejando. Agora vejam, quando deu a saída, foi quando estavam cegos. Todos esses homens, todo o povo estava ali, ao redor da casa. A saída foi quando o mundo estava cego. Assim será o rapto. O mundo não saberá, estará cego ao cumprimento do rapto. E está cego hoje ao cumprimento da sua vinda. Somente a igreja noiva é a que o recebeu. Somente os que estarão obtendo sua transformação em rapto são os que estão vendo sua vinda. Os demais estão cegos. Fechará os olhos de um e abrirá os olhos de outros. A quem abrirá os olhos? Aos escolhidos. Se revelará, se mostrará. Diz: ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças no castigo dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Estava ali, vejam, antes do juízo. Havia misericórdia. Por quê? Porque estavam Moisés e Elias ali. Se não chegam a estar Moisés e Elias ali, e eles ficam fora da cidade, iria perecer Ló, sua família, sua esposa e todo mundo, porque não estavam ali, ou seja, o juízo não podia cair em Sodoma e Gomorra enquanto os arcanjos Gabriel e Miguel estivessem ali. E o juízo divino da grande tribulação não pode cair sem que saia o escolhido de Deus deste mundo. Vejam vocês como por esse outro ângulo.
Podemos ver ali como está representado tudo isso. Porque sempre o vimos de um só lado, ou falamos de um só lado, onde falamos de Ló, que é as fátuas. Mas vejam, pelo lado da humanidade, que já está pronta para receber o juízo divino. Enquanto não sair a igreja noiva, não pode cair o juízo divino. Ou seja que, como tudo isso, nos mostra também esse outro ângulo. Continua dizendo: sendo-lhe misericordioso o Senhor, o tiraram e puseram fora da cidade. Havendo-os tirado fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda essa planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, meu senhor, o teu servo achou graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim fizeste, salvando minha vida. Mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Agora recordem que Moisés e Elias, aí no livro das Eras, e em Revelação, Apocalipse capítulo 4, parte 2, diz que Moisés e Elias tiram as fátuas. Esse é outro, vejam, outro ângulo. Hoje vemos um pouquinho aí de como isso também mostra que antes de cair o juízo divino, a igreja noiva não passará pela grande tribulação. É levada a ser das bodas do Cordeiro. Mas também vejam, vimos em estudos anteriores como também isso. O irmão Branham nos fala de Ló, representado nas fátuas, sendo também tirado por Moisés e Elias, enquanto Abraão está com Elohim. Vejam, tudo isso, enquanto está na ceia das bodas do Cordeiro, esse tempo também, onde vai se cumprir plenamente nesses 3 anos e meio. Agora, recordem que antes eles estarão vendo essa manifestação já na parte culminante, na terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa. Porque ele diz que a terceira etapa é para a noiva, para as fátuas e para os perdidos. Portanto, eles vão ver e vão ter um conhecimento da manifestação do Filho do Homem em juízo neste tempo final. Agora, continua dizendo aqui na mensagem onde começamos ali, diz, e demos uma volta aí, por vários lugares, onde paramos aqui na mensagem, a igreja do Senhor Jesus Cristo ativa. Diz, vamos ler. Deus envia esses espíritos ministradores a quem? Aos que serão herdeiros de salvação. Esses são os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, aos quais Deus envia anjos ministradores de era em era, de etapa em etapa. Encontramos, por exemplo, o anjo Gabriel sendo enviado ao profeta Daniel em uma ocasião ou em mais de uma ocasião. O encontramos também depois sendo enviado ao sacerdote Zacarias em São Lucas, capítulo 1, e anunciando as boas novas de que Zacarias e sua esposa teriam um filho, e disse que colocasse por nome João, e que viria com o espírito de Elias, preparando o caminho ao Senhor. Seria o precursor da primeira vinda de Cristo. E depois aparece a Virgem Maria no mesmo capítulo 1 de São Lucas, versículo 26 ao 36, e dá as boas novas de que ela vai ter um filho, e que será chamado Filho de Deus, e que Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e que reinará para sempre sobre a casa de Israel, sobre o povo hebreu. Boas notícias traz o anjo, ou o arcanjo Gabriel. Isso como que escutamos em outras ocasiões por alguém.
O anjo ou arcanjo Gabriel traz boas notícias. O encontramos através da Escritura realizando um trabalho muito, mas muito importante. O reverendo William Branham disse, quando vemos Gabriel, algo grande está por acontecer. Diz, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo, anunciará a segunda vinda de Cristo. Página 33 do livro de citações. Parágrafo 282 diz, e em pé ali está um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é o mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia disse assim. Aí ele escreve, Gabriel igual anuncia a segunda vinda de Cristo. Continua dizendo assim que vai ter um trabalho muito importante o anjo ou arcanjo Gabriel neste tempo final. Assim como teve nos dias de Jesus, nos dias da Virgem Maria, nos dias do sacerdote Zacarias e sua esposa, também como teve nos dias do profeta Daniel e seguramente em muitas ocasiões mais onde não se menciona seu nome, mas que para ele, com o seu exército, realizando um trabalho no programa divino a favor do povo de Deus. Volto e leio essa frase. E seguramente, em muitas ocasiões mais, onde não se menciona o seu nome, mas que era ele com o seu exército, realizando um trabalho no programa divino a favor do povo de Deus. Vejam o que ele nos falou nessa mensagem que pregou ali aos rabinos em dezembro, onde foi esse encerramento do Congresso que se teve ali. Ele, já terminando esse dia de despedida ali, diz, a mim não me resta muito tempo na terra. Já estava se despedindo. Agora vejam como tudo. O Espírito Santo esteve montando todo esse quebra-cabeça e colocando tudo em seu lugar. E agora se entende e se compreende bem o trabalho desse mensageiro. Vejam, diz, já tenho 76 anos e não tenho tempo para perder, nem com gentios, nem com judeus. Fui enviado da presença de Deus para dar essa notícia, estas boas novas para Israel. E aqui está nos dizendo, boas notícias traz o anjo ou arcanjo Gabriel. E aí nos mostrou, nas diferentes ocasiões onde esse anjo ou arcanjo trouxe essas boas notícias, nessas diferentes ocasiões onde ele as deu. E quanto mais rápido der, mais rápido posso ir à casa do meu Pai Celestial. Estudem-se tudo isto que estive falando está prometido na Escritura para Israel. E se está prometido, já começou a se cumprir. Vejam, ele estava alertando o povo hebreu ali, representado nos líderes, nos rabinos, que essa promessa de que em breve o estabelecimento do reino do Messias e que essa pedra que Daniel viu e tudo o que nos falou ali, vejam, já estava nesse processo, ou seja, estava se cristalizando tudo correspondente a essa festa das trombetas, a qual, vejam vocês, esteve nesse começo, nesse tempo, já que um pouquinho antes diz que ou já está se cristalizando ou está por se cristalizar, já tudo isso, porque no meio do povo já estava esse instrumento nesse tempo já quase preparado para Deus começar a cumprir essa promessa do cumprimento da semana número 70 do que falta, da semana número 70 da profecia de Daniel, os últimos 3 anos e meio, mas que antes,
como a igreja noiva está pronta, ou seja, está esperando a fé de rapto. Então ele vem primeiro à sua igreja para dar a fé para serem transformados e raptados. Mas tudo é tão simples, mas tão simples, que quando vem ver em cumprimento tudo isso, se vem ver, é visto o cumprimento de tudo que foi falado e prometido que seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos. O ministério de Jesus, de Moisés e Elias, no meio da igreja noiva do povo de Deus, que o está esperando. Quando Deus o cumpre, então é algo tão simples, que vejam, cegará os olhos de uns e abrirá os olhos de outros. Os olhos dos escolhidos de Deus da igreja noiva são abertos, e eles recebem o cumprimento da sua vinda, porque para eles é a promessa, não para ninguém mais. Agora continua dizendo: quando aparece Gabriel, algo grande está por acontecer. Diz o reverendo William Branham: se Gabriel anunciou a primeira vinda e anunciará a segunda vinda, então é preciso vigiar, porque a promessa é que o arcanjo Gabriel vai ter uma participação muito importante. Na página 2 do livro de Citações, parágrafo 10, aí nos diz: antes que Deus envie alguma coisa à terra, Ele sempre envia sua mensagem. Deus envia seus anjos para vindicar ou para verificar certas coisas. Agora há anjos menores e anjos maiores. Agora, pouco antes da vinda de Jesus, Deus enviou a Gabriel, o grande arcanjo. Aí, como dizemos em Porto Rico, mais claro, não canta um galo. Já podem ir colocando, vejam os que ainda não compreendem e não encaixaram talvez algumas peças. O Espírito Santo está ajudando por meio da palavra a revelação, para que possam compreender e entender a missão de cada mensageiro, de cada profeta, de cada anjo ministrador à terra. Porque se não tem o quadro claro e não tem o quebra-cabeça, que o único que monta é o Espírito Santo, vão ter a vaca comendo em cima da árvore. Agora, continua dizendo: e tudo que terá a ver com a segunda vinda de Cristo vai estar ligado ao trabalho que o arcanjo Gabriel vai estar realizando. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo terá um respaldo do céu no último dia, para estar pronta para a segunda vinda de Cristo, na qual os mortos ressuscitarão em corpos glorificados, e os que permaneçamos vivos seremos transformados. E vejam, nessa mensagem à Igreja Vigilante, pregado em 14 de abril de 2013, nos diz aí no Chile, nos diz nosso irmão William, já para ter esse quadro aí do cumprimento dessas boas novas que nos trouxe o arcanjo Gabriel. Vejam aqui o que nos diz: todos gostaríamos de saber o segredo da sua vinda, ou seja, vejam o que trouxe o precursor, o reverendo William Branham, que é o precursor da segunda vinda do Senhor. E as boas novas, as notícias, pois, todos gostaríamos de saber esse segredo da sua vinda, porque ele diz que viria como ladrão à noite. Todos gostaríamos de saber o segredo da sua vinda, mas temos que entender que sua vinda tem, digamos, 3 partes importantes, e até 4. Sua vinda para redimir, morrendo na cruz do Calvário, o qual não foi entendido naquele tempo pelo 99% dos líderes religiosos, os quais estavam esperando a vinda do Messias. Também a outra parte da vinda do Messias é sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. Ele virá à sua igreja neste tempo final, para transformar os que estiverem vivos e os que morreram crentes nele, ressuscitá-los em corpos eternos, imortais e glorificados. Para isso é sua segunda vinda à sua igreja. E, consequentemente, se é para a sua igreja, o mundo não vai saber. Conhecer sua vinda no último dia.
o que estivemos falando. Esse é o segredo maior que causou silêncio no céu como por meia hora em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, quando foi aberto o sétimo selo. No livro dos selos, na página 465, aí nos diz, agora notem, que a abertura deste selo foi tão tremenda que até os próprios céus foram silenciados por este evento pelo tempo de meia hora. Agora, é tremendo? O que é? Ele escreve meia hora. Não houve nada que se movesse por esse tempo. Uma meia hora pode ser que não seja muito tempo se você está se divertindo, mas estando em suspenso entre a vida e a morte, pode ser como um milênio. Isso foi tão grande que nem o próprio Jesus falou disso, nem nenhum dos demais também. Aí que ele escreve meia hora também. E uma pedra angular, uma estrela de Davi, escreve meia hora de silêncio, como de morte. João não podia escrever nada, não. A ele foi proibido escrever sobre isto, somente disse que havia este silêncio. Os 24 anciãos diante do trono tocando suas harpas, eles pararam de tocar. Os anjos cessaram de cantar. Pense nos querubins e nos serafins, que Isaías viu lá no templo com seus 3 pares de asas. Tinham 2 sobre a cara, 2 sobre os pés, e com 2 voavam. Dia e noite estavam diante de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é Deus Todo-Poderoso. E quando entrava no templo, viu que tremiam as colunas do templo com a presença destes anjos. E agora, estes serafins santos se calaram. Ao lado esquerdo escreve Apocalipse 11, 19. Ao 19 e também 15. Os anjos cessaram de cantar, não havia nenhum louvor nem nenhuma adoração ao redor do altar. Não havia nada. Havia um silêncio como de morte pelo tempo de meia hora. Silêncio por meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por essa meia hora quando foi aberto este mistério do sétimo selo no livro da redenção. Ao lado esquerdo aí desenha uma estrela de Davi. Pense, mas sim está aberto, porque o Cordeiro abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Não sabiam, mas de repente ali estava. E eles pararam de fazer tudo. Por quê? O que é? E aí ele escreve temor reverencial. Agora continua dizendo. O irmão William continua dizendo: e está esse segredo reservado para ser revelado aos que vão ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam, esse segredo é para ser revelado àqueles que vão obter essa promessa da sua transformação. Aos demais não vai ser revelado. E irá, diz o irmão William, irá ser revelado também aos mortos? Claro que sim. Isso será revelado lá no paraíso, na sexta dimensão, quando o Senhor passar pela sexta dimensão para buscá-los e trazê-los novamente à Terra. Vejam, lemos faz pouco tempo, na mensagem, no estudo de ontem, creio que foi que ele diz que na sexta dimensão se sabe tudo. Agora, o conhecimento da segunda vinda do Senhor, vejam vocês, isso é um segredo, o qual quando foi aberto no céu houve silêncio. Ninguém sabia nada, não se movia nada, tudo estava quieto. Mas vejam vocês o que nos diz, que quando ele for à sexta dimensão, então estará sendo revelado a eles esse mistério. E depois de 3 dias e meio, regressarão à terra com ele. Agora vejam vocês que nenhum mensageiro que terminou seus dias neste planeta Terra e se foi, Deus o levou. Nenhum deles aos 3 dias regressou e trouxe os da sexta dimensão. Portanto, nenhum foi lá com a revelação do sétimo selo. Porque o sétimo selo seria revelado por e em sua vinda. Vê? Ou seja, que ainda isso não foi realizado no céu. Agora vejam, isso foi o que nos disse na página 321 do livro dos selos.
onde ele nos diz, está relatando a vez que ele foi, uma das vezes que ele foi. Vamos ver um pedacinho aqui. Pensei, e disso eu tinha temor, já está... Ele estava falando de uma jovem que tinha vindo cumprimentá-lo e ele disse, não a conhece? Ela tinha 90 anos quando recebeu o Senhor. Quando ele a conduziu a Cristo, ou seja, por meio do Evangelho. E disso eu tinha temor. Essas pessoas são reais. Não iam para nenhuma parte, não estavam cansados de estar ali. E eu disse, por que eu não posso ver Jesus? Disse, algum dia ele virá. E ele diz, ele escreve a voz. Ou seja, essa voz que está falando da sétima dimensão à sexta dimensão. E ele escreve Apocalipse 11, de 3 a 9. E esses são os ministérios de Moisés e Elias. E virá a ti primeiro, e tu serás julgado. E ele escreve julgado, juízo. Essas pessoas são teus convertidos que guiaste. Disse, e por ser um líder tem que ser julgado? Respondeu, sim. Essa é a responsabilidade de todo líder, tanto o profeta mensageiro de cada era, como os ministros, pastores. Não creiam que eles podem fazer e desfazer e sair com a sua. Se sair bem, todo líder, todo ministro, todo pastor será julgado e responsabilizado e será responsável pelo que falar ao povo, pelo que semear no coração. E também, cada crente, ou seja, não o juízo depois do milênio, mas que é este juízo que nos fala aqui o reverendo William Branham. Todo líder tem que ser julgado dessa maneira? Respondeu, sim. Perguntei em São Paulo. Ele disse, ele terá que ser julgado com os seus. E ele escreve, o juízo começa pela casa de Deus. Então disse, se o grupo dele entrar, então os meus também, porque preguei exatamente a mesma palavra. Ele batizou no nome de Jesus Cristo e eu também. Eu preguei. Nesse momento, milhões gritaram numa só voz. Nisso estamos confiando. Pensei, se eu soubesse isso antes de vir aqui, eu teria forçado as pessoas para que viessem. Eles não podem perder essa oportunidade, notem. E aí ele escreve quem fala, se identifica como um deles. Isso é no livro dos selos preto. E ele escreve a vinda de Cristo ao paraíso, a sexta dimensão. Como foi com os santos do Antigo Testamento. Continua dizendo. Então ele disse, algum dia ele virá. E o irmão William escreve Apocalipse 11, 3 ao 9. Mas... se diz que vem da sétima dimensão depois que se levanta do trono do Pai, e diz que desce e passa pelo paraíso, pela sexta dimensão os recolhe e vem e ressuscita. Mas vejam, tudo se vê como algo ocorrido de uma vez. Mas quando ele se levanta do trono do Pai, onde já não há misericórdia, onde a porta da dispensação da graça se fecha, há uma obra que é realizada aqui na terra, com a abertura desse sétimo selo, de Apocalipse capítulo 8, se abre esse mistério. Vejam, quando é aberto o sétimo selo, há silêncio. Há uma obra antes que é realizada na terra, porque os trovões são falados na terra. Então, depois disso é que vai para o paraíso. Mas há vários lugares onde se fala de que ele sai do trono de intercessão, passa pela sexta dimensão, os ressuscita e vem à terra. E a pessoa fica, mas e onde está a obra aí no meio? Vem, isso é o que está entre linhas, porque esse tempo restante é o tempo onde ele, entre que saiu do trono do Pai, deixou de fazer sua obra de intercessão e passa pelo paraíso, aí é um tempo em específico. É um tempo restante, diz por quase meia hora. Então ele disse, algum dia ele virá. Agora lá não bebemos, nem comemos, nem dormimos, todos somos iguais. Não é isso perfeito? É algo mais do que perfeito, não é sublime, mas mais além do sublime. Não há palavras no vocabulário para descrevê-lo. Simplesmente quando chegarmos lá, teremos chegado onde devemos chegar. Pensei,
Agora, se isso é tão perfeito, ele escreve a sexta dimensão. Então, como será mais adiante? Ele escreve sétima dimensão. Com o corpo eterno, ele escreve também. Ele disse, quando chegar Jesus e te julgar segundo o teu ministério, então regressaremos à terra para habitar no corpo novamente. Ele escreve glorificado. Agora, eu nunca tinha pensado sobre isso anteriormente, mas isso é perfeitamente de acordo às Escrituras. Em cima ele escreve, no paraíso, na sexta dimensão, o juízo começa pela casa de Deus. Também escreve a ressurreição em sua ordem. A voz do anjo, todos esses escritos já temos. Regressaremos à terra para habitar no corpo e aí comeremos. Aqui nem comemos nem dormimos, lá comeremos quando voltarmos à terra. Pensei, mas isso é maravilhoso. Eu tinha temor disto. Porque eu tinha temor de morrer para vir a isto? Isso é perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Isso é maravilhoso. Estávamos diretamente debaixo do altar. Ele escreve, na sexta dimensão. Ali estávamos debaixo do altar esperando a vinda. O paraíso é o lugar de espera, ele escreve. Esperando que ele fosse recolher os corpos que dormem no pó para nos ressuscitar novamente. Passaria e nos ressuscitaria, vem? Não é para ir e ficar lá. 3 dias, 4 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, não. Quando ele for no cumprimento de Apocalipse 11, é para estar 3 dias e meio e regressa. Por isso ainda essa promessa não se cumpriu, porque ainda não ocorreu a ressurreição. Ainda não chegou ali o personagem que tem que chegar. Tão simples assim. Passaria e nos ressuscitaria, como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe Abraão, Isaac e os demais que estavam esperando a primeira ressurreição. Eles entraram na cidade e apareceram a muitos. É algo perfeitamente de acordo às Escrituras. Se foi uma visão ou o que foi perfeitamente escritural. E ele escreve a ressurreição hoje do Novo Testamento como foi com o dos santos do Antigo Testamento. Na 324 também ali nos fala, como na metade da página diz. Agora anotem isto, penso que seria bom mencionar isso aqui antes de terminar. Se aquele irmão tão precioso e santo, João, viu isso, e eles foram seus irmãos que tiveram a sofrer outro pouquinho, então agora o Senhor Deus me permitiu ver os meus irmãos e os santos, que esperam a vinda do Senhor. Veja que bonito. Ele escreve ali, desenha uma estrela de Davi e escreve, na sexta dimensão esperam a vinda do Senhor. Quando isso se cumprir, 3 dias e meio e já virá novamente à terra em corpos eternos e glorificados. Também nos fala um pouquinho disso na página 229 do livro das Eras editado, onde ele diz: todas as jovens tinham cabelo até a cintura e os jovens eram tão masculinos e fortes. Está relatando também aqui. Como me deram as boas-vindas, me abraçaram e me chamaram seu precioso irmão. E me diziam repetidamente que quão contentes estavam por me ver, enquanto tentava de raciocinar quem eram essas pessoas. Um que estava do meu lado disse, são teu povo. Estive tão surpreso e perguntei, são todos estes Branham? Ele disse, não. Eles são teus convertidos. E então ele apontou uma dama em particular e disse, vê essa jovem que estava admirando há alguns momentos? Ela tinha 90 anos quando a guiaste ao Senhor. Eu disse, ai, e para imaginar que disso que eu temia. O homem disse, aqui estamos repousando, enquanto esperamos a vinda do Senhor. E aí ele escreve, Apocalipse 11, do 3 ao 12. E na esquerda, na página 229, também escreve, no paraíso, e aí estão esperando a vinda do Senhor. E aí também, na 230, ele escreve, a vinda do Senhor ao paraíso, à sexta dimensão. E já aí continua relatando
o que lemos no livro dos selos, e continua dizendo aqui nosso irmão William, e aos que estiverem vivos, lhes será revelado o mistério da sua vinda, ao redor do qual gira a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Sem essa revelação, ninguém poderá ser transformado, somente os que estão neste tempo final recebendo essa revelação, recebendo sua vinda. Porque Ele mesmo diz que se apresentará. Ele mesmo se apresentará a Ele mesmo. Página 100. É o parágrafo 519. Página 59. Tão pronto como essa grande pessoa que virá nos últimos dias acabar seu ministério, o Messias, se apresentará a Ele mesmo. E os escolhidos de Deus o estariam vendo, porque ele estaria sendo aberto o entendimento das Escrituras e estariam recebendo o cumprimento da sua vinda. A vinda do Senhor, a sexta dimensão. E, consequentemente, já terá cumprido sua vinda no meio da sua igreja como ladrão à noite, ou seja, para realizar sua vinda no paraíso. Já na terra terá cumprido sua vinda. Já estarão os escolhidos de Deus com essa fé perfeita, para que quando Ele regressar com os da sexta dimensão, eles possam vê-lo e possam ser transformados. A vinda do Senhor, a sexta dimensão. Foi para mim um privilégio grande, uma bênção grande e poder, nessa ocasião, compartilhar com vocês ao redor dessas Escrituras e ver a missão destes arcanjos e as notícias que nos trouxeram. Deste arcanjo Gabriel, a notícia que nos trouxe e o que o precursor nos falou da segunda vinda do Senhor, do que seria sua vinda. Assim por cima, somente algumas áreas. Assim que Deus continue nos ajudando a continuar compreendendo esse mistério do sétimo selo, o qual está sendo revelado, sendo aberto àqueles que estavam esperando sua vinda, àqueles que amam sua vinda. Tem uma escritura que fala disso, dos que amam sua vinda. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por me permitir estar contigo nessa reunião. E já amanhã nos veremos na atividade de amanhã, onde o tema é a estrela da manhã, onde esperamos também que Deus nos fale diretamente às nossas almas, aos nossos corações. A estrela da manhã é o tema de amanhã. Hoje foi a vinda do Senhor, a sexta dimensão. Deus te abençoe, missionário Miguel Bermudes Marim, grandemente a todos os que estão aí contigo nessa reunião de hoje, sábado, 6 de julho deste ano 2024. Que Deus os abençoe e guarde a todos.